Pessoal, a coisa tá rolando aqui no Brasil também, né? Em um aceno aos sindicatos, meu querido Daniel José, o Ministério do Trabalho alterou uma portaria de 2021 que facilitava o trabalho aos domingos e feriados. Opa! A nova regra geral do governo federal revoga várias atividades do comércio em geral que tinham permissão para funcionar nessas datas, como supermercados, shoppings, farmácias e atacados. Agora, o trabalho aos domingos e feriados só poderão ocorrer se estiver previsto em convenção coletiva. A decisão gerou críticas da Associação Brasileira de Supermercados, que afirmou que a medida coloca em risco a manutenção e criação de empregos. Os sindicatos comemoraram, claro, a mudança, mas os políticos de oposição criticaram. O líder da oposição no Senado, que é o Rogério Marinho, sabemos que é um liberal, do PL, chamou a medida de lamentável e afirmou que proporá uma legislação para tratar do que chamou de ataque contra a economia. Já o líder da oposição na Câmara, o deputado Carlos Jordi, também do PL, disse que vai elaborar um projeto de decreto legislativo para assustar a portaria do governo. Daniel José, eu começo com você porque você é economista. Isso. Meu Deus, quer dizer, nós estamos precisando zerar o déficit. E isso aqui vai significar mais gasto ainda, mais carga tributária em cima das empresas, mais risco de quebra. Aonde vai levar isso, Daniel José, economista? A consequência direta de uma medida como essa feita pelo ministro do Trabalho é uma redução da atividade econômica nos dias de feriado, né? A gente está em novembro, um mês com inúmeros feriados diferentes e essa é a realidade do nosso país, a gente tem muitos feriados. E muito da atividade econômica pode estar em xeque por conta dessa alteração, né, desse cancelamento, desse decreto do Poder Executivo. O que acontece, né? Que a economia pode deixar de crescer e que vai ter menos comércio nos dias de feriado, isso não precisa explicar. Mas eu queria levar minha análise para um ponto que lá atrás eu ouvi muita gente justificando, no governo Bolsonaro mesmo, a ideia de que o governo não precisa lidar bem com o legislativo, porque consegue passar muitas coisas infralegislativas, consegue passar muitas medidas sem precisar ir até o Congresso. Mas qual que é o problema dessas medidas? O problema dessas medidas que quando não passam pelo Congresso, que quando não são medidas que são alterações da lei, da Constituição e por aí vai, são medidas que são facilmente de serem canceladas. Então, tudo aquilo que já foi feito pelo Ministério da Economia no período do Paulo Guedes, que foi feito em inúmeros ministérios e que foram na direção correta, estão sob risco hoje por conta da fraqueza, do quão sensível elas são às mudanças de políticas vindas por governos que pensam diferente. Então, a gente tem hoje no Brasil um momento muito peculiar e que exige de todos nós uma atenção muito mais profunda, porque, e não só em fiscalizar aquilo que o governo tem feito diante do legislativo, mas aquilo que o governo tem feito dentro daquilo que é espaço do executivo. Então, decretos de ministérios que podem ser cancelados, novas regras que podem ser estabelecidas por ministérios que vão na contramão daquilo que é melhor para o país. Então, invariavelmente, se nós quisermos ter um país que tem uma economia mais moderna, que tem uma economia que cresça mais e que, consequentemente, traga uma arrecadação maior e tudo mais, não via aumento de alíquota, mas via aumento de atividade econômica, que, no final de contas, deveria ser o ideal, para aí sim a gente ter um equilíbrio fiscal que é tão desejado, o objetivo deveria ser através de medidas que são sustentáveis, de medidas que não podem ser canceladas se vêm governos que pensam de forma diferente. E não foi o que aconteceu lá atrás, e agora a gente está sob risco, não só dentro do Ministério do Trabalho, mas dentro do Ministério da Economia e diversas outras pastas onde aquilo que foi feito, que é melhor para o Brasil, pode ser desfeito agora no governo Lula. Rafael Macris, nós estamos com um problema, então. Se o governo está legislando por meio de portarias e decretos, se ele tem um perfil, ele foi eleito para isso, ele não está inventando. Foi a pauta que ele propôs e foi a pauta vencedora na eleição. É um governo com mais gastos na área social e menos preocupação com o déficit fiscal. Agora, como é que nós vamos... Se o governo estabeleceu a meta de zerar o déficit, mas não quer diminuir os gastos,
O Centrão está pegando a Caixa, pegando um monte de empresas, está pegando um monte de ministérios, tem 47 bilhões de reais de emendas parlamentares para o ano que vem. Você acredita que essa reforma tributária vai só simplificar ou vai aumentar a arrecadação? Do contrário, como é que vai se zerar o déficit, que eu acredito dificilmente será zerado? Bom, Capês, primeiro que eu gostaria de colocar aqui que essas críticas a respeito do Ministério do Trabalho ter revogado essa portaria, que na verdade também era uma portaria do governo passado, ou seja, era uma questão um pouco frágil, que com uma canetada desse ministério ela foi revogada, não deve ser criticada só pela Associação Brasileira dos Supermercados, pela oposição lá no Congresso, mas sim por qualquer brasileiro razoável aqui no nosso país. A gente sabe a situação que o país vive, a gente sabe a quantidade de desempregados que a gente tem e tudo isso mostra a contradição que vive a esquerda com essas coisas que eles defendem, e o próprio presidente do nosso país colocou em fala que o próximo ano ele acredita que a economia vai melhorar pelo fato da quantidade de feriados serem menores, serem em sábados, enfim. E, por outro lado, a gente vê o Ministério do Trabalho tomando uma decisão como essa, que atropela o acordo entre empregado e empregador e coloca essa decisão a ser tomada por sindicatos, ou seja, dá mais poder para os sindicatos que, na minha opinião, mais seguram o crescimento do Brasil. Você pode tomar como exemplo os Estados Unidos, a Austrália, que têm relações com, digamos assim, menos direitos aos trabalhadores, mas o nível de desemprego lá é muito menor. A recuperação do emprego pós-pandemia foi muito rápida. E no Brasil não se conseguiu fazer isso. Eu sempre digo que quanto mais direitos a gente tem, menos empregos. Essa decisão do Ministério do Trabalho vai aumentar a informalidade, aumentar a insegurança para os proprietários de pequenos estabelecimentos, inclusive, porque eu tenho certeza que esse pessoal aí não tem loja, não tem comércio, não trabalha com pequenos mercados. Eles têm a visão de cima, que na minha opinião está totalmente equivocada. Agora, o brasileiro vai sair perdendo e muito com essa decisão do Ministério do Trabalho. Se eu puder fazer só complementar um pouco, né? Muitas pessoas têm a ideia de que o governo do PT, esse governo que está aí, ele não consegue manter um equilíbrio fiscal porque ele tem maior preocupação com o social. Às vezes a ideia que é passada na imprensa é essa de que gasta mais com o social e tudo mais. Isso não é verdade, né? O que a gente vê é um governo que gasta até menos no social do que governos anteriores, como o de Temer e de Bolsonaro, e um governo que é totalmente incapaz de controlar despesas, de controlar os custos. Então, é isso que, no final de contas, que acaba gerando uma situação econômica tão frágil para o país. Quando você avalia a situação das estatais ao longo dos últimos anos e o que a gente tem visto agora, quando você avalia a atividade econômica de cada setor ao longo dos anos, quando você avalia a evolução das despesas nesses primeiros meses de governo, é uma coisa surreal. Então, você consegue entender o porquê que as contas estão desorganizadas. Não é porque o PT é preocupado com o social. Não é por conta disso. Porque governo de direita também é preocupado com o social. É importante atacar o problema na causa raiz, na pobreza, mas também é importante atacar no sintoma, justamente porque as pessoas sofrem muito. O que está acontecendo aqui é um completo descontrole sobre as contas do governo federal e que, no final de contas, vai pesar sobre aqueles que mais sofrem. Ricardo Rous, e agora? Não tem almoço grátis, como é que fica? Se você começa a conceder, o risco de conceder muitas garantias, muitos direitos, o que todo mundo quer, é o risco de provocar o desemprego também e, como disse o Rafael Macris, a informalidade. Sem sombra de dúvida, Capês, eu concordo aqui plenamente com a fala dos colegas aqui, tanto do Rafael quanto do Daniel. Daniel José. O nome do Daniel e do Rafael aqui. Tá muito novo, hein, para estar plenamente esquecendo assim. Rapaz. Outro dia eu chamei ele de Márcio também. Mas agora deu uma pausa aqui e voltou. Daniel e Rafael, concordo com a fala. O único alemão que fala na cabeça aqui é o da produção. Exato. Eu concordo plenamente com a fala dos colegas aqui e acho que essa portaria foi só para agradar a companheirada. Só quem sai beneficiado com essa portaria são os sindicatos.
saem fortalecidos, com mais uma arma na mão, para tentar evitar a debandada do cidadão trabalhador que não quer fazer a sua contribuição compulsória lá e vem fazendo aí a duras penas a solicitação aos sindicatos de que não quer fazer esse pagamento. Esse é mais um movimento do Ministério do Trabalho para agradar a companheirada. Ainda bem que o Poder Legislativo, o senador Rogério Marinho, o deputado Carlos Jordi, entre outros, se manifestaram para apresentar uma legislação, projeto de decreto legislativo, que pode, então, mudar de novo essa situação. Como o Daniel bem desenhou aqui, é uma portaria, uma legislação infralegal, vamos assim dizer, que pode ser suplementada por uma lei, de fato. Então, o Congresso aí se mexendo, acordando e trabalhando, pode ser que salve ainda, e daqui a algum tempo, que a gente sabe que tem todo o rito de uma nova legislação, mas que possa devolver essa liberdade aos trabalhadores e que possa fazer com que a gente mantenha esses empregos, não jogue essa galera para a informalidade e a gente diminua o ritmo do comércio nos dias de feriado e finais de semana.